Olá, no nosso encontro de hoje nós vamos pensar a leitura. Recentemente, você deve ter acompanhado pelo jornal, o MEC publicou uma pesquisa nacional com estudantes do ensino médio, e essa pesquisa revelou que apenas 11% dos estudantes brasileiros compreendem o que leem, assimilam o que leem. Portanto, tem uma leitura de qualidade. O ministro classificou, Cristóvão Buarque classificou isso de uma tragédia brasileira, realmente uma tragédia brasileira. Nós vamos discutir um pouco, não só como chegamos a isso, mas fundamentalmente, e talvez por que chegamos a isso, vamos discutir um pouco a compreensão que nós temos da leitura. O que é a leitura, afinal de contas, e qual a consequência para as nossas vidas? Para falar desse assunto, nós convidamos, veio do Rio de Janeiro para conversar com a gente, aqui no Itaú Cultural, uma pessoa muito simpática, Eliane Yunes, que é doutora em letras pela PUC do Rio de Janeiro, pós-doutora em literatura na Alemanha, coordenadora do curso de especialização em leitura e professora da PUC do Rio de Janeiro. É também assessora da Unesco e foi coordenadora de criação e implementação do ProLer. A Eliane, ela organizou para a editora Loyola esse livro que dá, aliás, título para o nosso encontro de hoje. Pensar a leitura, complexidade. São um livro de textos, são vários autores, ela tem alguns textos aqui. Mas eu vou começar a nossa conversa exatamente pelo último, que me pareceu uma espécie de um manifesto da Eliane. É o texto Entre a Palavra e a Ação, o Leitor e a Ética. É uma espécie de manifesto onde ela relata vários avanços científicos tal, em contraposição à humanidade, né? E ela fala do silenciamento. Olha que expressão interessante quando a gente fala de leitura e silenciamento. E eu até coloquei aqui um trecho que julguei interessante, que ela diz: nas sociedades complexas, o nivelamento pode até ser feito por cima, e neste caso, desaparecidas as diferenças, não há por que falar de ética. Os donos do poder não têm crise de consciência. Isto feito, a comunidade interpretativa se transforma em leitor padrão, muito semelhante ao que a escola já quis criar com as falsas múltiplas escolhas de uma só resposta válida. É o manifesto? Olha, na verdade, às vezes eu me pego nessa situação, né? Muito apaixonada que eu sou pelo tema, por essa pesquisa. É alguma coisa que tomou os últimos 20 anos da minha vida. E eu acabei escrevendo esse texto final, assim, num pique de empolgação, né? Assim, um pouco clamando, né? Clamando. Porque eu acho que uma sociedade, ela só subsiste quando essas relações de diferença são compreendidas, toleradas, mais do que toleradas, são incluídas. E, por conta disso, a experiência de compreender o outro, de lidar com o outro, demanda uma postura ética que é construída entre os cidadãos. E eu acho que a leitura tem a ver com isso? Pois é, o que a leitura tem a ver com isso, não é? A leitura não é só o exercício de decodificar o código escrito. E não é um problema só dos livros. E não é um problema só dos livros. Não é. É uma pessoa que entre aqui hoje, eu sei que várias pessoas que entraram aqui para participar dessa conversa, desse debate, estiveram nessa exposição maravilhosa que aí está. Arte e Sociedade. Arte e Sociedade. É evidente que não é olhar um quadro e tentar adivinhar essa linguagem, não é? Sobretudo porque é uma exposição do século XX, né? E nós temos aí uma outra compreensão das artes plásticas, que não é a compreensão do século XVII, do século XVIII, do século XV, a pintura como retrato, como uma espécie de compensação pela fotografia que ainda não havia sido inventada, né, de paisagens e de cenários, mas essa pintura do século XX, ela está, como a exposição mostra, em diálogo com os ensaios
em diálogo com a história, com citações, com o momento político. Então, ler uma exposição como essa demanda tempo para ler cada texto que está ali, cada data. Então, ler não é só ser leitor de uma linguagem, é ser leitor de muitas linguagens. E existem grandes leitores de vida analfabetos. Não é? Isso é chocante. Você sabe, Helena, que o Sindicato de Jornalistas de São Paulo, há uns 10 anos, lançou um livro, Repórter, uma coisa assim. Ele foi organizado pelo Zé Hamilton Ribeiro. Quem sabe do Zé Hamilton, um repórter hoje há muitos anos do Globo Rural, é aquele que perdeu a perna no Vietnã, se tornou famoso por isso, um grande repórter. E ele relata lá a experiência de um jornalista no interior de São Paulo, analfabeto, e que nunca fez questão de aprender a escrever, ou foi descoberto enquanto repórter depois de mais velho e tal. Mas ele tinha uma grande habilidade de ouvir e reproduzir o que ouviu. Certamente. Que é o fundamento do repórter, reportar. Né? Então, nós temos até experiências de jornalistas analfabetos e que foram bons jornalistas. É lógico que há saberes, não é, que comportam a oralidade como transmissão. Claro. Tem a ver com a experiência, tem a ver com o testemunho. Não é? O repórter é um testemunho da história. Não estou dizendo que todo repórter bom tem essa, que ser. Mas isso. Revela um detalhe da questão da leitura, da percepção do mundo e do seu posicionamento. Com certeza. Por exemplo, a tradição de contadores de histórias pelo país afora, essa tradição dos contadores de causos, não é? São figuras indispensáveis, às vezes, na comunidade, porque elas são as guardiãs dessa memória da comunidade. Né? E os povos ágrafos tinham essas figuras de narradores. Os narradores são homens que contam a história do mundo, a história da vida, porque leram essa história. Porque a leitura não é um ato natural, é um ato cultural. Como a vida humana também não é um ato natural, não é? A gente não vive só de natureza. Na natureza a gente não sobrevive. Então, essa montagem da vida social é uma montagem feita de leituras. De leituras. Essa taxa que você comenta aí, não é um privilégio brasileiro. Privilégio negativo, mas privilégio. Não é. Há uns 10 anos atrás, uma pesquisa encomendada pelo governo americano sobre a leitura dos estudantes egressos da senior high school, também, esse é um dado que a Unesco divulgou, também apontava como cerca de 7% a taxa dos estudantes americanos que eram capazes de ler um texto e dizer com suas palavras o que haviam entendido. Porque a gente também diz assim, não leem um texto, mas será que leem um cinema? São capazes de ler um filme? Não estou falando da legenda. Né? Tem que ter um entendimento. Ter um entendimento do filme. Gerar uma crítica sobre aquele filme. Poder sair do filme e discutir o filme. Não como crítico de cinema. Ninguém tem que ser leitor. Tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Não. Né? E para ser leitor, você não precisa ser o crítico literário. Né? Tem que ser leitor para o seu consumo, para o seu uso. Né? E para o uso que você puder fazer dos bens que a comunidade partilha com você. Mas sair de um filme, poder conversar sobre esse filme, né? Recordar certas cenas, certas passagens, resgatar uma cena que passou desapercebida e que vai ser resgatada pelo diretor mais adiante. E você percebeu isso? Né? Antecipar-se. Né? Ter uma compreensão de como é que essa narrativa está se desdobrando. Criar uma memória? Criar uma memória. A memória é fundamental para a leitura. Né? Mas é fundamental para toda a cultura. Um homem que não pode recordar tem que aprender continuamente tudo como se fosse novo.